Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dos adolescentes dessa semana. A gente está na lição 3, Tudo para a Glória de Deus, e agora eu vou ler o texto-chave. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Marcos 6, 30 e 31. Na lição dessa semana a gente vai ver duas histórias, né? E tudo começa quando os discípulos voltam da coisa de semana passada, né? Que Jesus tinha enviado eles em duplas para pregarem, e aí eles voltam e contam tudo para Jesus, né? E Jesus viu que eles estavam física e mentalmente exaustos e levou eles para um lugar afastado para descansar. E além deles estarem exaustos, também tinha a chance deles acharem que aquilo que as maravilhas que eles tinham feito tinha sido feitas por eles mesmos, né? Não era mérito de Deus e sim deles. Tinha esse perigo. Então eles precisavam passar tempo com Cristo, com a natureza e com o próprio coração. E nesse tempo que eles ficaram afastados, eles conversaram com Jesus, né? Caminharam com Jesus, conversando sobre a obra de Deus e analisando as possibilidades para conseguir melhorar a eficácia. E Cristo corrigiu os erros dele, ensinando como eles deviam, deixando clara a maneira que eles deviam se aproximar das pessoas, né? E eles foram energizados com o poder de Deus, né? O poder divino, e inspirados com esperança e coragem. E depois disso, né, isso não deve ter durado muito tempo, né? Porque esse descanso não durou muito tempo, não demorou muito para as pessoas descobrirem onde Jesus estava e irem atrás dele, como elas sempre faziam. E a multidão se aglomerou ao redor dele, né? Tava chegando perto da Páscoa, então a maioria das pessoas estava perto lá, né? Então tinha muita gente mesmo, e todo mundo amontoado em volta de Jesus. E ele pregou por horas, horas e horas. Já estava escurecendo até. E Jesus tinha passado o dia inteiro pregando, sem comer e sem descansar. E aí, finalmente, os discípulos insistiram que Jesus, por amor ao próprio povo até, liberasse a multidão, né? Dispensasse a multidão, mandasse eles embora. Porque a multidão, assim como Jesus, na multidão tinha gente que não tinha comido desde de manhã. E como eu disse, já estava anoitecendo, escurecendo, né? Mas Jesus disse, primeiro, alimenta eles, né? Dê-lhes algo para comer. E aí ele virou para Filipe e perguntou especificamente para Filipe, como vamos alimentar todo esse povo, né? Como compraremos pão para todo este povo? E Filipe disse que nem com 200 denários, que é a moeda que eles recebem por um dia de... o salário de um dia de trabalho, né? Ou seja, eles teriam que trabalhar 200 dias para receber aquilo lá, que seria vários meses, né? E mesmo assim, não conseguiriam alimentar toda aquela multidão, porque tinha 5.000 homens na multidão. Contando as mulheres e crianças, deviam ser bem mais que isso, né? E Jesus perguntou isso para testar Filipe, né? E ele perguntou para testar porque ele já sabia como que ele ia alimentar aquela multidão, né? Ele não precisava que Filipe falasse, a gente consegue de boa comprar comida para todo esse povo. Ele não queria comprar comida para o povo. E aí Jesus pediu para ver o que tinha de comida com a multidão, né? Se alguém na multidão tinha levado comida lá, né? E eles encontraram um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus mandou os discípulos organizarem a multidão em grupos de 50 e de 100. E aí todo mundo
mundo sentou quietinho, né? Enquanto Jesus abençoava o pão, né? Dava graças e repartia o pão. Repartia o pão, repartia o pão e o peixe, né? Entregava para os discípulos e eles distribuíam para a multidão. E nisso, todo mundo comeu até ficar satisfeito e depois Jesus ainda mandou os discípulos recolherem o que sobrou. E eles conseguiram recolher 12 cestos cheios. E isso fez com que todos lá tivessem a certeza que Jesus era o libertador que eles tanto esperavam. Que ele ia fazer da Judéia um paraíso na terra e ia derrubar o poder romano, ia quebrar o poder romano, né? E o povo estava pronto para coroá-lo, né? Coroá-lo rei de Israel. Só que Jesus, ele não fez nada para receber as honras do que ele tinha feito, né? Eles temeram que Jesus nunca fosse reivindicar o trono de Israel, né? Seu direito ao trono de Davi. E conversaram lá entre si e concordaram em coroar Jesus à força. E até mesmo os discípulos, eles ficaram do lado da multidão, dizendo que Jesus tinha direito ao trono de Davi, né, que era um direito hereditário e tal. Mas Jesus, ele viu o que estava acontecendo e viu o que aquilo ia dar, né? Que aquilo ia acabar desencadeando muita violência, uma revolta, né? E que isso ia trabalhar o ministério. E ele sabia que tinha que acabar com aquilo naquele exato momento. Ele chamou os discípulos e mandou eles voltarem para o barco e irem direto para Cafarnaum, né? E os discípulos protestaram um pouco, mas aí Jesus falou com eles com uma autoridade que ele nunca tinha se dirigido para eles, né? E aí eles foram de volta pro lago, né? E Jesus, quando ele ficou para trás, né, ele ordenou para a multidão que fosse embora, assim como os discípulos já tinham ido, né? E sua atitude ela foi tão decidida que eles não ousaram desobedecer. Depois que todo mundo já tinha ido embora, ele subiu ao monte e foi orar. E ele ficou lá orando por horas, pedindo para que Deus, para que ele pudesse esclarecer a missão dele, o propósito divino da sua missão, né? O caráter divino de sua missão, e que Satanás ele não cegasse o entendimento das pessoas e não distorcesse a maneira deles verem as coisas, que era o que estava acontecendo ali. Eles queriam que Jesus fizesse algo que não era a missão dele. E enquanto isso, no barco, a descrença estava tomando conta da mente e do coração dos discípulos. O amor à honra estava deixando eles cegos. E eles estavam ansiosos para ver Jesus exaltado como eles achavam que devia ser. E enquanto eles sentiam isso, pensavam isso, uma tempestade violenta estava vindo na direção dele, uma tempestade silenciosa, né? Estava vindo na direção dele e eles não perceberam. Quando ela chegou, eles não estavam preparados e eles ficaram com muito medo, né? Quando eles foram pegos pela tempestade, todo aquele remorso que eles estavam sentindo, a descrença e a impaciência foram embora e cada um eles estavam se esforçando ao máximo para que o barco não afundasse, né? E aquela viagem, com um tempo bom, demoraria só algumas poucas horas. Só que naquele dia o tempo não estava bom, como a gente disse, né? E eles ficaram lá um tempão, né? E a tempestade levava eles pro lugar oposto, que era o que eles queriam ir. Afastava eles do lugar que eles queriam ir, né? E eles ficaram horas remando, tentando chegar no lugar, né?
tentando não afundar. Até que eles ficaram até as 3 da manhã, fala aqui, né? Remando. E até que chegou uma hora que eles estavam exaustos, né? E desistiram e falaram, tamo perdidos. Eles se deram como perdidos, né? E desejaram a presença do Senhor nessa hora. E quando eles clamaram por socorro, seu clamor foi atendido. O clarão de um raio fez eles verem algo revelou uma figura misteriosa que se aproximava andando sobre a água, né? E era Jesus. Mas eles não achavam que era Jesus, né? Eles viram e acharam que era um fantasma sinalizando a sua destruição. E gritaram de medo. Só que aí a voz de Jesus calou o medo deles, né? Ele diz, sou eu, não tenham medo. E aí, quando eles puderam acreditar nesse fato, né? Pedro falou, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ou seja, me manda ir ao seu encontro andando sobre as águas, que nem Jesus estava, né? E Jesus disse, venha. Aí Pedro foi e estava andando tranquilamente sobre a água. Enquanto ele estava olhando para Jesus, estava tudo bem. Mas aí ele decidiu olhar para trás, para onde estavam os companheiros dele, né? E ele viu o tamanho das ondas que estavam tendo, e ele ficou com medo e começou a afundar. E aí ele estendeu a mão e gritou para Jesus, Senhor, salva-me. E aí Jesus agarrou na mão dele, puxou ele para fora da água, né? E falou, homem de pequena fé, por que duvidaste? E aí, nisso, os dois foram caminhando juntos de volta pro barco, com Pedro segurando a mão de Jesus, né? Porque acho que ele não teria coragem de soltar nunca mais. E os dois juntos voltaram pro barco. E aí, com Jesus de volta no barco, com Jesus no barco agora, né? Todos os discípulos se acalmaram. E a tempestade também se acalmou, né? E nesse incidente, Jesus ele quis revelar para Pedro que que a única segurança dele estava na constante dependência do poder divino. E se Pedro tivesse aprendido a lição naquela situação, ele não teria falhado ele não teria fracassado quando teve que encarar a grande prova mais pra frente, né? E por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã com mais detalhes dessa história, né? Algumas coisas que a gente não falou hoje. E tchau! Dá um like nesse vídeo, compartilha pra todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia. E tchau, um beijo!